jamais vai comer você. E tem que se fuder, acabou! Acabou, porra! É que ideia! Esse cara, I don't know what I said, Olho, foto, os olhos, psicopata. Não, vagabunda! Deixa eu falar! Vai falar, Gerão! Vai falar! Toca a boca! Minha porra! Caralho! Calma, deita aqui. Respira. Respira. Calma. Bora. Tô aqui, vai! Respira. Há um certo espanto com as recentes manifestações de direita no Brasil, como se fossem algo fora do lugar e do tempo, resquícios de um tempo obscuro que se esperava superado. Por outro lado, espantam-se os que creem que tal fenômeno é absolutamente novo, daí os epítetos tais como nova direita e onda conservadora. O conservadorismo que se apresenta na ação política de direita não é algo do passado que se apresenta anacronicamente no cenário de uma democracia, nem algo novo que brota do nada. O conservadorismo sempre esteve por aqui, forte e persistente. O fato é que não foi enfrentado como deveria e nos cabe perguntar: por quê? O conservadorismo nasce contraposto digamos assim, à expansão do capitalismo. Então, e ele nasce contraposto à expansão do capitalismo naquilo que o capitalismo desorganizava as formas de dominação precedentes. Então, se a gente vai falar de conservadorismo no século XXI, a gente tem de lembrar que nós temos 2 séculos e meio, pelo menos, de história e que as expressões do conservadorismo, as expressões políticas, são sempre as expressões de um controle do poder absoluto sobre o social. Conservadorismo é um termo que é muito utilizado, mas grande parte das pessoas que utilizam não definem, não deixam claro o que entende por conservadorismo. E também tem algumas pessoas que tratam o termo conservadorismo a partir de uma perspectiva que é muito semelhante a tratar de conformismo, tradicionalismo, no nível mais geral, etc. Então, o que é conservadorismo quando eu estou abordando isso? Eu estou partindo de uma perspectiva marxista.
Ou seja, conservadorismo, qualquer concepção, questão política, elas devem ser tratadas no interior de uma concepção mais ampla de sociedade, de classe social, de forças políticas, de um conjunto de outros elementos que ajudam a gente a explicar e entender as diversas ideologias, representações, concepções que são produzidas, inclusive as políticas, né, e as econômicas. Então, nesse sentido, eu diria que conservadorismo é o pensamento produzido a partir dos interesses da classe dominante, que expressa o conjunto de ideias, de concepções que reproduzem os interesses dessa classe. Obviamente, a Igreja Católica vai ser um dos pilares do conservadorismo no século XIX todo, e, bom, evidentemente que também no século XX, e continua sendo no século XXI. Enquanto, de certa maneira, o protestantismo vai ter um papel meio dúbio, meio ambíguo. Por um lado, ele expressa um conservadorismo social, isso é uma obediência social, aliado ao aval que o protestantismo dava para a expansão do capitalismo. Portanto, ele tem um papel mais duplo no século XIX. Se a gente for pensar a formação da América Latina, o que seria o conservadorismo para o nosso continente seria uma espécie de manutenção da sociedade pós-colonial. Então, o que seria, em tese, esse conservadorismo latino-americano mais arraigado, mais profundo? É aquilo que está entreverado, está intrínseco nos papéis sociais da colônia. O conservadorismo não veio de lugar nenhum. Sempre esteve ali nas relações que constituem o cotidiano e na consciência imediata. Tal característica remete a outras duas próprias do pensamento conservador, a preponderância das paixões e o irracionalismo. Como não existem determinações mais profundas além da aparência dos fenômenos, assim como não existe história que articule formas passadas às presentes, tudo se resume à reação instintiva e animal, às paixões. Daí que o conservador é por natureza violento e irracional. Se a gente for ver, por exemplo, correntes do liberalismo no correr do século XIX, a grande maioria, podemos falar aí, teoria das elites, né? Mas depois também os liberais utilitários, boa parte dos liberais utilitários, não todos, mas boa parte, a escola austríaca, aqueles alemães, os ordoliberais, né? Eles não estão necessariamente defendendo a democracia. Há declarações, né, do Milton Friedman, né, que era ele era um declarado apoiador do Pinochet, né, e ele foi interrogado por isso, porque ele publica um livro, Capitalismo e Liberdade, e ao mesmo tempo apoia o Pinochet. Então, tem aquele filme Doutrina de Choque, né, da Naomi Klein, tem um pedaço, né, de uma entrevista feita com ele e pergunta exatamente isso. Como é que você defende o Pinochet se você, no seu livro você defende capitalismo, né, e liberdade? Né? E o Pinochet é um cara que não defende a liberdade. Aí ele falou assim, olha, eu acho que vocês interpretaram mal o meu livro. A liberdade que eu defendo é a liberdade de mercado. This says you supported Pinochet or advised Pinochet. I never advised Pinochet. I never supported Pinochet. We'll throw that one away. But, hold on. No, I don't want to evade the question. All right. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance. And in that process, a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. The real miracle in Chile was not that those economic reforms worked so well. Chile is by all odds the best success story in Latin America today. The real miracle is not that those economic arrangements worked so well, because that's what Adam Smith said. The real miracle is that a military junta was willing to let them do it. A única maneira de enfrentar o discurso e a prática política da direita é revelando sua particularidade e a natureza dos seus interesses de classe.
E do ponto de vista, né, econômico, né, o keynesianismo era a grande ideologia. Então, nesse contexto, o liberalismo não tinha espaço. E aí, nesse momento histórico, surge tanto a escola austríaca quanto a escola de Chicago. E aí nós vamos ter von Mises, né, Rothbard e vários outros que vão estar produzindo as ideias liberais, né, na Áustria, né, por isso o nome escola austríaca, assim como Friedman e outros, né, em Chicago. Essas ideias são que alguns, vou parafrasear, né, o Fernando Henrique Cardoso, né, são ideias fora do lugar e fora da época, né? Então eles criam ideias liberais no momento que o liberalismo não tinha força. O que importa, o núcleo de práticas e de pensamentos e de análises, embora seja bastante tributário dessa primeira investida da escola austríaca e da revista Ordo, o núcleo é o que vai se disseminar a partir dos Estados Unidos ou a partir do que se chama de Escola de Chicago. Eles vão fundar uma coisa chamada Teoria do Capital Humano. O que a Teoria do Capital Humano vai dizer? Cara, não. Força de trabalho, capacidade produtiva, não é mercadoria. É capital também. É capital no sentido de que eu posso investir nele e quanto mais eu invisto nele, mais dividendos eu vou extrair deles no mercado. Se a gente pegar o beabá da escola de Chicago, é um princípio absurdo que a afirmação plena do indivíduo como unidade última de análise, né? Então, o indivíduo ele tem como meta permanente maximizar ganhos e minimizar perdas. Essa maximização de ganho ou minimização de perdas, ela tem que ter algum sentido de mensuração, quantitativo, material. Em último caso, algum tipo de benefício financeiro, de estado social, de posição da pirâmide social. Então, quando é que esses autores começam a ser reconhecidos e recuperados? Depois da crise de 68. Ou seja, justamente depois do maio de 68, etc., quando o capitalismo, né, o regime de acumulação conjugado está em crise, está buscando soluções, mas busca soluções ainda dentro da lógica do próprio regime de acumulação, começa a se procurar coisas. Daí, se procurar coisas, vão se procurar quem? Vão se procurar pensadores que trazem outras respostas. E os liberais são esses autores que trazem as outras respostas, né? E aí, no caso, o von Mises, o Rothbard, por um lado, o Friedman, etc. Deixa eu dar um trago nesse cigarro aí. Toma. É o último, hein? O que o jornal tá falando aí da gente? Já chamou de vândalo ou desordeiro? O que você acha? Parede pichada, vidro quebrado, ônibus queimado, a porra toda. Se soubesse que não importa nada disso pra gente. Não interessa quebrar trono, cara. Tem que assassinar os reis. E dançar sobre o cadáver desses reacionários. Tem que ter uma guerra em que não haja possibilidade de conciliação. A gente vai acabar com esses fascistas. Esses governos que dialogam com a direita, os burocratas, os reformistas. Então acorda e vem pro mundo. Deixa o dia sobre a mesa e as roupas no varal. Não se guarde pro final. Quando o sono encontra a cama, a vida foge de você. Primórdios do futuro, quando agora ainda é tarde, há um céu sobre os seus pés e uma infância num balão. Quando o sonho vence a cama, a vida cobra de você. Todo fascista e a maioria dos conservadores
tem que desembocar, mais cedo ou mais tarde, em algum tipo de supremacia que justifique sua ação. É preciso criar um estigma, um preconceito, para que a paixão violenta se expresse. A mentalidade fascista é a mentalidade do Zé Ninguém, que é subjugado, sedento de autoridade e ao mesmo tempo revoltado. Não é por acaso que todos os ditadores fascistas são oriundos do ambiente reacionário do Zé Ninguém. O fascista é o segundo sargento do exército gigantesco da nossa civilização industrial, gravemente doente. Não é impunemente que o circo da alta política se apresenta perante o Zé Ninguém, pois o pequeno sargento excedeu em tudo o general imperialista. Na música marcial, no passo de ganso, no comandar e no obedecer, no medo das ideias, na diplomacia, na estratégia e na tática, nos uniformes e nas paradas, nos enfeites e nas condecorações. Mas o fascismo não tem resposta para os problemas práticos da vida, porque vê tudo apenas como reflexo da ideologia ou sob a forma dos uniformes oficiais. ¿Qué es el nazismo? ¿Qué es el nazifascismo? Es la dictadura terrorista del gran capital. Es la respuesta armada, violenta, contra una revuelta social. El objetivo fundamental del imperialismo nazi es, en primer lugar, erradicar la idea de la revolución. Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes de las características especiales de lo que es el nazifascismo. Es un tipo de dictadura bélica, como fue la del 76 en la Argentina. Es algo más que militar o cívico-militar. Las dictaduras, y ahí sí sobre todo la última, que fue una modalidad distinta, es un régimen de terrorismo de Estado. Es decir, en el 76 aquí se instaura un régimen con los contenidos y la metodología del nazismo. Então, o fascismo, ele é sim um movimento conservador, ele é um movimento autoritário, ele é antidemocrático, né? Ele tem traços de nacionalismo muito exacerbado, de patriotismo muito exacerbado. É um fenômeno, sim, muito alimentado pela crise. Eu acho que esse elemento de um contexto de crise, né, é um elemento importante para a gente entender, né, o momento em que os fascismos emergem, né, ou que as sociedades muitas vezes se tornam demasiadamente fragilizadas por crises mais gerais. Eu não estou só falando de crises econômicas, mas uma crise de legitimidade política, né, onde muitas vezes falta horizonte, falta perspectiva, né. Isso faz com que muitas vezes diversos membros da sociedade se sintam inclinados a apostar numa solução salvacionista. O fascismo é um movimento de massa, né? O fascismo é um movimento que apela muito para o engajamento das massas, para a sedução das massas, para a política do espetáculo. Quando o nazismo, né, emerge, né, colocando o judeu como inimigo imaginário, ele manipulou os sentimentos da população. Uma sociedade que saiu de uma tentativa de revolução que vai de 1918 a 21, com lutas fortes até 23, que estava em crise financeira, alto grau de desemprego, o nazismo manipulou os sentimentos. Ou seja, pegou o medo, o ódio e todos os problemas e criou um inimigo imaginário para ser o culpado, etc. E tal. Então isso é manipular os sentimentos, que o fascismo e o nazismo fazem isso. Então esse é um processo bastante comum do racionalismo, que é uma parte, né, do pensamento burguês, que está em Nietzsche, está em vários outros autores e pensadores, etc. E tal. O que acaba facilitando o quê? A justificativa de várias ações políticas, né, conservadoras, reacionárias, e também, para aqueles setores mais espertos politicamente, a manipulação dos sentimentos. E o fascismo tem essa característica de fazer a manipulação dos sentimentos. Então o capital, assim como ele não tem moral, pode ser progressista, conservador, ele também não tem governo. Pode ser governo social-democrata, pode ser nazista, fascista, liberal, pode ser qualquer governo desde que faça o que tem que ser feito. A lógica da filosofia fascista não comporta conviver nem com o diferente, seja ele etnicamente diferente, religiosidade diferente, né, enfim, ou divergente, né, oposição política.
Por que não comporta? Porque entende que esses elementos enfraquecem a coletividade mitificada. Eles quebram a unidade, eles comprometem a unidade, a força da nação, pátria, raça, né? E que a mera existência, né, o mero convívio social com esses elementos, né, com os diferentes ou com os divergentes, degenera a nação. Quando a gente fala disso, a gente se remete, né, automaticamente lá aos campos de concentração, câmaras de gás, fornos crematórios, né? Só para vocês terem noção de um dado, os primeiros encarcerados em campos de concentração na Alemanha não foram nem os judeus, foi a oposição política. E aí eu não estou falando só de comunistas e socialistas, eu estou falando de uma gama enorme de social-democratas, de liberais, claro, né, os judeus, ciganos, oposição política, homossexuais, testemunhas de Jeová, né, deficientes físicos e mentais, pessoas que eram moradores de rua, né, eram classificados como asociais, alcoólatras, né? Todas essas pessoas, né, eu não estou falando só que elas sofreram perseguição, elas foram enviadas, né, para diversos tipos de campo de extermínio. Quem que sobra, né? A verdade é essa, né? Quem é esse ariano, né? Até esse ariano vira um coletivo bem pequenininho. A moral liberal é egoísta e individualista, pois vê todos os demais sujeitos como potenciais concorrentes. É essa desconfiança gerada e alimentada pela moral liberal que permite a sobrevalorização do indivíduo e suas liberdades individuais, sobrepondo-as ao pensamento coletivo, colocando este, inclusive, como uma ameaça tanto ao pensamento liberal quanto ao Estado burguês. A ganância liberal é um vírus que contamina bilhões pelo mundo. A doença é a miséria material e moral. É a inabilidade ao respeito e ao amor. É a indiferença. É óbvio que a expansão do capitalismo no século XX, e em especial no pós-Segunda Guerra Mundial, vai trazer novas questões sociais que vão demandar respostas diversas do ponto de vista político e do ponto de vista intelectual, digamos, das classes dominantes. O primeiro papel dos Estados Unidos vai ser conseguir estruturar um acordo entre os países capitalistas contra a União Soviética. É um acordo profundamente anticomunista. Então, o anticomunismo que vai estar, por exemplo, colocado na frente, que é o macartismo, é extremamente conservador. Mas o American Way of Life, que vem junto com esse conservadorismo do macartismo, se apresenta como uma abertura para o mundo, abertura para a individualidade, abertura para a liberdade, etc, etc. O liberalismo é a norma. Uma ordem liberal é a norma. No capitalismo dependente, no capitalismo periférico latino-americano, esse liberalismo não pode se apresentar com as características ideológicas do liberalismo clássico. Então essa é a primeira consideração que eu queria fazer. Porque aqui o liberalismo fica dizendo, olha, na origem o liberalismo foi uma promessa de direitos, liberdade, igualdade, fraternidade, a consigna da Revolução Francesa. Mas já no auge da Revolução Francesa, em 1804, o Haiti, a Revolução Haitiana, desmascarou o liberalismo clássico, supostamente portador de bondades. Quando? Quando os negros no Haiti decidiram que gostaram tanto do bordão burguês que decidiram aplicar no Haiti. E Toussaint de Louverture terminou seus dias numa cadeia napoleônica. E foi Jean-Jacques Dessalines, um escravo, que não tinha a formação francesa de Toussaint de Louverture, que fez a resistência haitiana até o fundo e até o fim. Os franceses,
herdeiros do liberté, igualité, fraternité, jamais aceitaram que os negros ex-escravos da colônia mais próspera dos franceses levassem a cabo sua independência e afogaram o Haiti no sangue. E condenaram eles a 200 anos de solidão. Gunder Frank chama sistema metrópole satélite. Você tem uma metrópole e você tem alguns satélites que giram em torno dessa metrópole. Agora, essa é uma metrópole, digamos assim, internacional, que gera metrópoles nacionais que funcionarão com relação a essa metrópole como metrópoles nacionais. Es el gobierno de Estados Unidos el que traza una estrategia contrainsurgente continental, de la cual Brasil 1964, Bolivia 1965, Argentina 1966. Chile llega a lo último. No, Chile de Pinochet es el último de esto. No. Empiezan por Brasil, con el derrocamiento de Django Goulart. No había una revolución en ciernes en Brasil. ¿Por qué lo hacen? Porque hay una visión estratégica. En Bolivia, en 1965, había una crisis, sí, política, social y una efervescencia del movimiento de masas importante. Pero tampoco estaba inminente una revolución. Así que el Estado no es solamente el presidente, el vicepresidente, y ni siquiera la mayoría parlamentaria. El Estado capitalista es mucho más. Y el ejemplo de Chile y el derrocamiento de Allende, porque Allende lo derroca el Estado, las Fuerzas Armadas, con los dos grandes partidos políticos de la burguesía de la derecha chilena, ¿no? Principalmente, en aquel momento, principalmente el Partido Demócrata Cristiano. Jornadas de 14 horas de mantra
faz o expediente, convoca-se a meditação, no pleno equilíbrio da mente a gente sente gratidão. O liberalismo da periferia, ele é ainda mais escrachado, né? Porque aqui o liberalismo conviveu com todo tipo de violação da ordem democrática, da instauração de ditaduras militares, da implantação sistemática do terrorismo de Estado, de maneira muito evidente, desinibida, né? O liberalismo econômico aqui, por exemplo, é sempre acompanhado de ditaduras sanguinárias. A Argentina, Paraguai, a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, um terrorismo de Estado, na América Central, El Salvador, Guatemala. Nós podemos observar. Sempre que o povo aqui tentou na América Latina fazer reformas, pensemos, por exemplo, a Guatemala de Jacob Arbenz, 54, que é o período que os Estados Unidos inaugura a longa noite de terror aqui. O que o povo queria? Implantar o comunismo na Guatemala? Não. Jacob Arbenz queria fazer, em primeiro lugar, a reforma agrária e dar a terra à maioria da população que era indígena. Eliminar a influência da United Front no Estado, no Exército e nas políticas públicas, etc. Em terceiro lugar, queria manter a soberania do país. Ora, isso foi massacrado por completo. Agora, esses não eram os princípios, acaso, do liberalismo clássico? Eram. Só que na periferia capitalista não pode ser aplicado. Já tem uma mudança do perfil do conservadorismo do século XIX ou do início do século XX para esse momento pós-Segunda Guerra Mundial. E esse momento, que é o que eu chamo o momento de organização do capital imperialismo, colocação e funcionamento do capital imperialismo, que eu não vou ter tempo de apresentar completamente agora, mas envolve uma expansão sem precedentes de uma articulação entre grande propriedade capitalista em escala internacional, envolve uma forma política nominalmente democrática, mas atravessada de entidades empresariais sem fins lucrativos, atuando na política e nos espaços internacionais, envolve, digamos que o encapsulamento ou o encerramento das classes trabalhadoras dentro da política nos Estados nacionais, ao mesmo tempo em que se favorecem fóruns e espaços internacionais de circulação para os capitais. Por outro lado, nas últimas décadas, uma das evidências do triunfo ideológico do neoliberalismo é precisamente denegar a tradição de luta, das lutas populares e das lutas da esquerda, estigmatizando em primeiríssimo lugar a luta armada dos anos 60 e os processos de mobilização mais consistentes a partir da reação antineoliberal de final da década de 1990. O triunfo ideológico do neoliberalismo, a despeito dos seus rotundos fracassos econômicos, se mantém na atualidade muito por conta da ação persuasiva e incisiva da grande mídia e das indústrias culturais, mas também porque se obteve uma espécie de consentimento social para uma visão histórica claramente negativa em relação à esquerda e em relação às lutas reivindicatórias e às mobilizações populares. Tá cheirando aqui já? Como um gás químico. Ó, se você para de palhaçada aí, me ajuda, senão você não vai ter almoço. Olha só, dizem que o gás mostarda tem cheiro de alho e cebola, tá bom? Nem almoço de capa do militarismo. Dessa. O que é isso aqui? Tá escrevendo de novo, né? Ontem eu não tava conseguindo dormir, eu tava ouvindo uns barulhos aqui em volta da casa. Não podia ser nada, né?
Mas aí deu nisso aí. Por que você não lê? É pessimista. Tô cansado do patriotismo, sabe? Essas múmias, viúvas da ditadura militar. Não vai ajudar esse macarrão descer aí, ó. E aí? Sério. Um projétil de apatia e álcool explodiu na fantasia de meu país. E como em meus compatriotas, restou apenas a mão direita. Foi instalada a igualdade. O único sobrevivente, que flutuava em devaneios libertários outras fronteiras, arrancou a metade direita de seu corpo para a realidade ser fiel à sua imaginação. Tendo restado somente a mão esquerda, nunca pôde entrelaçar seus dedos com nenhum amigo. E assim não compartilhou a alegria embriagada dessa orgia ditatorial impotente. E só lhe resta escrever em exílio sonâmbulos o ritmo ermo de seu coração solitário, como um hino patriótico de sua geração. Sua bandeira está hasteada na geografia horizontal de seus sonhos. E como as mãos não possuem olhos para dormir, é de luto cotidiano as cores que cobrem o tecido de sua utopia. Aquilo. Você não tá sozinho, tá? 2013, uma manifestação de um movimento muito importante, que é o Movimento Passe Livre, que todos os anos se manifestava, por exemplo, em Florianópolis de maneira muito clara, a Revolta da Catraca na Bahia, no mesmo ano que foi Florianópolis também, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. O Movimento Passe Livre, uma organização de 40 jovens em São Paulo, se insurgem contra 20% do aumento da passagem, decretado por Alckmin do PSDB e Fernando Haddad do PT. Os dois anunciam o prefeitinho do PT com o governadorzinho do PSDB, nesse sistema petucano, que funciona na prática, com divergências parlamentares, mas coincidência programática, anuncia o aumento da passagem. A juventude sai à rua, encontra uma imensa solidariedade. A polícia reprime barbaramente, a solidariedade aumenta. Num contexto de exaustão da política petista e do Plano Real, foi o movimento Passe Livre que escancarou para o país a falência do sistema petucano e das chamadas políticas sociais. Para mim, o que é mais importante, o que se torna cada vez mais negligenciado, é que junho trouxe à tona uma juventude sedenta de formas de organização autônomas, próximas do anarquismo, próximo das ideias libertárias, e o que se fez foi soterrar essa manifestação com uma discussão absolutamente estéril em torno de uma suposta polarização que, para mim, são os dois campos complementares da reação a junho, que é essa direita imbecil, Leandro Narlock, essa direita revisionista e tal, e uma esquerda que, no fundo, tem a preocupação, de se manter no governo, 2, de manter a sua hegemonia dentro do campo popular e das lutas sociais, e 3, salvar a cabeça dos seus líderes que estavam, sim, envolvidos até a testa com negociações e negociações escusas. Só que o grande problema, e uma das coisas que as manifestações de junho, né, acabou regredindo, foi, por um lado, né, o bloco revolucionário, assim, aquelas forças revolucionárias, que podem chamar os autonomistas, os anarquistas e os autogestionários, como as três grandes forças nesse bloco, na verdade, os autonomistas e os anarquistas, eles simplesmente demonstraram não ter estratégia política. 2013 foi um momento fundamental onde os grupos de mídia partiram para organizar socialmente o protesto no Brasil. Um golpe de Estado midiático.
esse golpe de Estado midiático se dá através dessa produção, quanto mais, dessa bomba informática, né? Sensacionalista, hiperfluidífica, hiperveloz, conectiva, que produz uma teia de narrativa, né? Onde os valores estão ali sendo o tempo todo passado, no subtexto, muitas vezes no corpo mesmo do texto. Né? Eu diria, por exemplo, dizer que hoje em dia um certo fascismo subliminar a boa parte das narrativas midiáticas seria dizer pouco, porque existe claramente em muitos enunciados uma opção por uma perspectiva fascista de compreensão das relações sociais. Esses atos de vandalismo são uma afronta ao Estado democrático de direito. Atos de vandalismo nas manifestações. Depredações e vandalismo. Vandalismo, vandalismo, vandalismo. Vandalismo, vandalismo. Vandalismo. Vandalismo, vandalismo. Vandalismo, vandalismo. Invariavelmente a gente tem ameaças de ditadura. O tempo todo. O tempo todo a democracia é ameaçada. O fascismo é uma ideologia que porta e que permeia, que passeia pela democracia junto, fica de vez em quando abafado, quietinho na dele, se sentindo minoritário porque sabe que não é o seu momento econômico também de aflorar, né? Que é o momento em que ele sempre aflora e o momento que ele arrefece. Assim, cada indivíduo pode ser favorecido ou desprezado de acordo com a circunstância, o momento e o interesse daquele grupo que está no poder, que serve a uma classe econômica maior que não aparece, mas que o financia também, apesar de falar mal. Toda e qualquer crítica ao funcionamento dos meios de comunicação de massa é convertida, é revertida num dispositivo de constrangimento da crítica sobre o argumento de que está se exigindo, digamos assim, uma espécie de censura que atenta contra a liberdade de imprensa. O que é liberdade de imprensa? Uma das coisas mais, talvez mais eficazes no sentido de produzir bons cidadãos ordeiros, disciplinados, trabalhadores, né? São os grandes meios de comunicação. São os grandes meios de comunicação que falam, né? Que não está só no Estado. E que tem lá as suas... Hoje a gente vê, né, na coisa do Temer, do Sérgio Cabral, a gente vê as questões políticas que a Globo, por exemplo, tem com relação a determinados grupos políticos que antes apoiavam, hoje já não está apoiando mais. Né? Então, a questão que antes estava, né, durante o período da ditadura, descarada no Estado, hoje está disfarçado. Né? Hoje está disfarçado, inclusive em cada um de nós, que por vezes tem medo e se censura. A autocensura está muito forte. Não, isso eu não vou colocar em público, não. Não, isso aí pode ser perigoso. Né? Então, essa autocensura que está em cada um de nós, ela está sendo produzida, né, hoje, mais do que nunca, pelos meios hegemônicos, pelos grandes meios de comunicação. Porque quando tu começa a inverter a lógica dos protestos, os protestos são ruins porque são vandalismo. São ruins porque são violentos. São ruins porque não tem sentido congelamento da passagem, porque é impossível. Isso eu ouvi de autoridades municipais do país inteiro. Era impossível e até que foi possível. Por quê? Porque é impossível no sistema capitalista você admitir que o lucro da concessão pública é controlável pela pressão popular. Sobre as manifestações populares, que aí a gente vai assistir uma tentativa de cavalgada dessas manifestações populares por uma série de movimentos. Se chama luta de classes. Toda vez que as lutas populares crescem, vai crescer também a reação burguesa, a violência burguesa, etc. Não imaginem que quando aumenta as lutas populares, a burguesia fica boazinha e aceita.
prisões, privilégios, códigos de barra em cérebros, versos que aniquilam insetos. Concluindo, ainda o inverso. O inimigo íntimo e meu verso. O assunto, o insulto, o diamante em estado bruto. Produtos e mais subprodutos, com ou sem discurso. Um microfone, um múltiplo de conhecimento. Estando atrás ou à frente do tempo. Por onde ando, espalho meus pensamentos. Causando estrago como um terrorista faz. Paz pras ruas, enquanto a fama e a grana traz pra sua cama mulheres nuas. Quem contradiz, me diz a verdade por um triz. Se esse tipo de ilusão deixa o homem mais feliz. Eu sou a volta que esse mundo dá. É muita onda. O navegante mais revolto, filho. É muita onda. O papo reto em corda bamba, porque eu sou a volta que esse mundo dá. É muita onda. Algumas das bandeiras que eram bandeiras populares podiam ser, digamos assim, torcidas como bandeiras antipopulares. E uma delas foi a bandeira de partido e antissindicato. E é compreensível que os setores populares estivessem com raiva dos partidos, estivessem com raiva dos sindicatos. Isso faz sentido. O oportunismo da direita é pegar isso para eliminar as formas de organização especificamente populares. O MBL é uma dessas organizações que vão crescer no seu, digamos assim, na sua ação direta financiada, porque tem que ter recursos para isso. O que é muito complexo para os setores populares é razoavelmente fácil para os setores dominantes ou para os seus prepostos. Primeiro, que eles não têm medo de ser presos, porque eles são amigos da polícia. Eles têm costas quentes. 2, que eles vão para o enfrentamento mesmo. E 3, eles pagam quem vai para o enfrentamento. Não são eles que vão. Eles vão terceirizar. Eles se comportam como pequenos capitalistas da luta contra a classe trabalhadora. Bom, e aí cria-se um setor conservador, né, dentro do conservadorismo, é reacionário. Aqui no Brasil isso surgiu com pessoas, né, figuras folclóricas, né? Na verdade, o Olavo de Carvalho é uma figura folclórica, né? Ou seja, é um intelectual risível, mas de qualquer forma a gente leva a sério. Aliás, apesar de ser risível, e no fundo é risível, mas o Hitler também era risível antes de chegar ao poder, né? E por isso são risíveis, mas são perigosos. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Ou seja, mas não é o Olavo de Carvalho, na verdade, ele veio para expressar algo. Ou seja, já existiam tendências. O MBL é fruto dos chamados cursos de formação de lideranças daqueles que foram fazer os cursos de formação nos Estados Unidos da Atlas Network com bolsa da Fundação dos Irmãos Koch para massificar aquilo que eles chamam de empresários comunicacionais. Então não é uma teoria conspiratória, é uma evidência material concreta de que essas pessoas foram fazer cursos nos Estados Unidos de difusão de ideias ultraliberais e, ao mesmo tempo, viram no governo Dilma, primeiro governo Dilma ainda, né, uma espécie de manifestação concreta do Leviatã que eles podiam combater. Os 3 líderes reconhecidos do MBL têm, se eu me equivocar o nome, eu acho que é isso, né? Fernando Holliday, ou Holliday, deve ser apelido, que é um rapaz afrodescendente. Kim Kataguiri, que é, não sei se ele é Nisei, mas ele consegue considerar descendente, né? Nipo-descendente, e Renan Santos, né? Então é até um mosaico étnico-cultural aquilo ali. Você vê que não são bobos. Eles colocam, né, essa capacidade que eles tiveram de criar um liberalismo pós-moderno, um liberalismo antenado com a estética do momento, pelo menos. Um liberalismo que não fosse arcaico, sisudo, ou seja, um conservadorismo da moda, se a gente pode falar algo assim. E com capacidade viral na internet. E esse foi o grande papel. Não se compreendeu que o fascismo é, ideologicamente, a resistência de uma sociedade sexual e economicamente agonizante
as tendências dolorosas, mas decididas do pensamento revolucionário para a liberdade tanto sexual como econômica. Libertação esta que, só de imaginar, provoca um medo enorme no homem reacionário. Ao processo de libertação econômica dos trabalhadores está inevitavelmente associada a uma dissolução das velhas instituições, especialmente daquelas que governam a política sexual. Foi. Você acha que os fascistas fazem amor? É como imaginar os dinossauros transando, né? Eles não fazem amor. Eles se violentam. Amor, tô escovando o dente. Nasceu um índio completamente social, a ponto de querer falar comigo em pleno engenho do seu pintando seu retrato em meu destino, bordando seu retalho até quase cristão, quase cético, quase amoroso, quase tudo um canibal, filho do bem, sobrinho do mal, quase paixão, quase medo, quase primavera, desespero, um carnaval, as rosas fugiram do nosso Próximo item que vai ser super importante: a atualização das formas religiosas de convencimento e conservadorismo. Elas vão atuar, e já tem muito estudo sobre isso, no caso brasileiro, a expansão da teologia da prosperidade, que vem direto dos Estados Unidos, que tem muito pouco a ver com uma relação qualquer com qualquer divindade. São práticas sociais de adequação de massas populares, reivindicando coisas através de modalidades adequativas, conformativas, impedindo exatamente que se pense sobre a configuração do mundo, que são essas massas de trabalhadores que produzem tudo que está no mundo. Para fechar a conta do quociente eleitoral, ou tu fraciona o voto pentecostal ou tu não leva. Então, tipo, a regra do voto no Brasil tem um grau de vinculação muito alto, né? Quanto mais... É a regra da ação coletiva, né? Quanto mais arregimentada, quanto mais coesa for uma força social consolidada, mais coesão elas vai levar para suas indicações e preferências. Se de hierarquia interna, então,
mais ainda. Se a hierarquia é consagrado, o dobro, o triplo. Então, se você pega esse setor, é o setor que mais se envolve com política. Porque uma coisa, obviamente, está intricada com a outra. Se você tem cargos políticos, você pode se beneficiar com isso. Se você tem cargos, tem gente no parlamento, você pode negociar, você pode conseguir vantagens, etc, etc. Tanto é que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela prometeu para Dilma, lá na eleição de 2014, 8 milhões de apoio para ela. Então, nesse aspecto, eu acho que esse tipo de movimento é muito pioneiro, né? Esse tipo de movimento, a direita cristã, que hoje em dia, né, uma parcela até se intersecta, né, com o movimento fascista, né? Eles foram muito pioneiros na utilização dessas estratégias de multimídia, né? Televangelismo, né? Programas na televisão a cabo. Então, assim, é uma máquina, gente. A verdade é essa. Hoje em dia, o que a gente vê, o que caracteriza bastante esses grupos, é que eles são uma máquina multimídia. Eu só quero ajudar, eu só quero trabalhar. Você vai oferecer um aluguel seu. Diga, eu quero mais! Diga, eu quero mais! O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Se eu falar pro senhor pegar 5 mil, colocar aqui no altar. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Você vai ao banco semear o quanto você puder. Você imagina o que o diabo está fazendo dentro desse garoto? Você vai separar 20%. Aliança da prosperidade. É nesse bojo dessas tensões e dessa dificuldade de segurar ou de conter essas lutas em cenário internacional que a gente vem assistindo o protofascismo, o crescimento de um protofascismo. E é no bojo dessas tensões que classes dominantes regionais, como as europeias, ou nacionais, como as Estados Unidos, que não são mais nacionais, né? São locais, mas que são daquele país, que classes dominantes podem fazer apelo à classe trabalhadora para defender o capital daqueles países. Se o projeto neoliberal não acena para nenhum avanço no desenvolvimento histórico, político, econômico brasileiro, para além da sua condição subdesenvolvida, o projeto neoliberal ele não pode ser uma plataforma dos nacionalistas. Eu via trechos, né, da fala do general Mourão na maçonaria, onde ele deu fez aquela apresentação, e boa parte das pautas do general eram pautas que a gente no mínimo poderia chamar de pós-nacionalistas, né? Porque inclusive ele fala na necessidade de abertura irrestrita da economia aos interesses do capital estrangeiro. Ele fala de que se não há economia com capital nacional, haveria de se fazer essa economia com capital estrangeiro. Então, assim, boa parte das pautas de que ele aponta ali são pautas do consenso de Washington. Nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar um momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor. Então, essa é uma perspectiva nacionalista? De que maneira você pode dizer? Qual é o avanço? Qual é o avanço a partir de um projeto de desenvolvimento? Qual é o avanço emancipatório, digamos, do Brasil, só para situarmos em termos de Brasil, que o projeto neoliberal acena? Existiu nesse país, como hoje está existindo, né? Quer dizer, um regime de terror, um regime que censurava tudo, que perseguia tudo, e hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo com outra faceta, com outra fisionomia, né? O fascismo crescendo. O ovo da serpente já abriu, não está mais ovo, né? E a gente vê, né, as pessoas falando coisas e defendendo coisas
são pessoas que ignoram realmente a nossa história. Mas e a gente vê de pessoas até que têm determinadas leituras, quando essas experimentações novas acontecem, as pessoas ficam na retranca. Na contemporaneidade, né, nós temos aí o neonazismo, que desde os anos 90, né, começou a ressurgir com mais força, etc. Tal. Com o discurso neoliberal do Estado mínimo em políticas sociais, em investimento e intervenção econômica, meio máximo e forte em repressão, nós já vamos ver os primeiros elementos, né, de ressurgimento do fascismo e do nazismo. Principalmente o nazismo, né, ou seja, chama neonazismo. Mas são pequenas gangues, pequenos grupos, né, que exigem e estão por aí. E algumas instituições. Inclusive tem algumas instituições que são acusadas de serem neonazistas com fachada de instituição filosófica, etc. Como a Nova Acrópole e várias outras. Então vai surgindo essas coisas na sociedade. Mas além disso, existem partidos e indivíduos poderosos que têm essas posições. Nós já vivemos uma sociedade que, em grande medida, naturaliza diversas manifestações de ódio e intolerância, né? Que naturaliza a injustiça social, que banaliza a injustiça social, que é grande parte muito alimentada pela indiferença. Nós temos um candidato que tem um veio bem fascista nas suas propostas. Um veio eliminacionista, uma criatura fã de regimes autoritários, né? Favorável a torturas, já fez diversas declarações, né? Nesse sentido, né? Com apologia à violência, com apologia ao estupro, com apologia a espancamentos, né? Bate no rapaz até virar homem, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? Eu sou favorável à tortura, sabe disso? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Aquele pessoal que treinava em Cuba, na Coreia, e com o dinheiro da União Soviética, queria impor a ditadura do proletariado no nosso Brasil. Você me chamou de estuprador porque eu fui moral. Tá, vagabunda. Bom, então nesse contexto, né, vão emergir algumas figuras políticas e tal, e o nome que é muito falado hoje, né, é o Jair Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro, ele é uma expressão desses setores mais conservadores, né, dentro do conservadorismo, suas alas mais, digamos assim, o conservantismo, etc. E o Bolsonaro, né, nesse processo de crescimento, ele aparece como porta-voz, um dos porta-vozes dessa concepção, por causa que ele faz um discurso que é o discurso que esses setores reacionários, né, também estão fazendo. Eu não acho que a gente tenha realmente um risco da constituição de um novo Estado fascista ou um movimento fascista assim, vitorioso. Qual é o risco que nós vivemos realmente hoje em dia, que nós já estamos vivendo, né? É o risco de nós termos uma democracia cada vez mais dura, cada vez mais intolerante, cada vez mais autoritária, cada vez mais restritiva, né? Não de forma declarada, né? Mas de forma a naturalizar isso que é o ódio. Essa escola sem partido que quer ter mais partido do que isso que está sendo trazido aí, né? Só tem partido. É fundamental você ter um bom professor de história, você ter um professor, o que eu chamo de bom, né? Um professor que tenha uma visão crítica, né? Que esteja levando os seus alunos a pensar, que leve, por exemplo, para ver o filme sobre a Angela Davis. Saber quem foi uma Angela Davis na vida, né? Que tente discutir essas coisas e que alguns professores estão sendo processados por isso, né? Porque discutem racismo, homofobia, porque discutem liberação de drogas, né? Já está acontecendo isso. A fascistização já está. Nós temos vários. O CEP, inclusive, está tratando de vários casos assim, de advogados do CEP, de pessoas que estão sendo processadas. Algumas são mais visibilizadas, outras não são visibilizadas. Mas isso está se dando. Que é coisa mais importante que a educação, eles sabem disso. O voto sim aprova a condenação. Ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Um congresso que tem 200 votos vinculados ao agronegócio e latifúndio, derrubar um governo que deu autonomia técnica para a agricultura, definiu o Plano Safra. Um governo que é derrubado porque financiou o Plano Safra não é um impeachment, é uma revolução social. Porque foi o plano que o agronegócio determinou. Foi uma escolha de desmonte do andar de cima do Brasil do Pacto Lulista e abandono de um projeto de poder de um capitalismo brasileiro em escala internacional. Não tenho dúvida disso. Por isso que a gente fala, a direita brasileira não é sequer nacionalista. Esse povo querido que vota assim! Pelos meninos do MBL que não vem pra rua dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo,
setores conservadores perceberam que eles tinham que disputar as ideias também, que eles tinham que ter mobilização também. E as eleições de 2014 criou um quase empate, etc., que reforçou isso. E aí 2015 foi a ideia de eles colocar esse impeachment com toda a força. E aí os institutos que eles criaram, Instituto Milênio, Instituto Von Mises, Rothbard e vários outros institutos, né? Várias outras instituições começaram a financiar mobilizações. Serão anos e anos que a gente vai precisar para higienizar, limpar o Brasil do grande mal que o PT fez. Impeachment sim! Golpista é o PT! O Moro persegue o Lula. É evidente. Ele tem apreço e predileção pelos tucanos, está mais do que claro. Mas isso não exime Lula de uma responsabilidade criminosa que ele tem de ser cúmplice desse sistema corrupto. Ética, política, é um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor. O cansaço social desse sistema se manifestou como anti-Dilma. Óbvio. O petismo se deu bem nesse sistema. Quem colocou Eduardo Cunha lá? Foram os acordos de um toma lá da cá que continua com Michel Temer. A Dilma o que fez? Chamou os governadores e alguns prefeitos da capitais para um pacto. 5 pontos. Qual era o ponto número 1? Respeito à responsabilidade fiscal. Quando faz isso, significa vida eterna para o rentismo. Quando faz isso, é o seguinte, dá alguma coisinha, mas não atende nada na prática. Foram para 2014. Dilma ganha a eleição acusando a Aécio de tudo. E um mês depois, aceita o programa econômico do Aécio num estelionato eleitoral sem precedentes. Perdeu legitimidade social, ficou na mão do covil de ladrões. O covil de ladrões, diante disso, vão tirar a Dilma. Quase César, quase um citoplasma, quase... Te amo. Também te amo. Mas eu tô com medo. E se eles pegarem a gente? De que adianta ter medo? Esses fascistas não podem mudar quem nós somos, nem se nos torturarem. Mas e se eles tomarem o poder? Eu gosto de ficar olhando pro seu rosto assim, sabe? Ver cada detalhe dele. Eu fico pensando nos comunistas e anarquistas que foram torturados nos porões de DOPS e que não entregaram ninguém. Eles fizeram por seus ideais, suas convicções políticas. Mas com certeza eles tinham o rosto de alguém que eles amavam. Para suportar toda essa dor, toda essa humilhação. Eles não vão nos separar. Mas se eles cercarem a gente, se eles perseguirem? Eles não vão nos cercar. Quase Cristo, quase César, quase, 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 sempre um quase, sempre um quase, sempre um Foda-se o Temer, foda-se o Temer, hey nego, foda-se o Temer, foda-se o Temer, hey, foda-se o Temer, foda-se o Temer, hey nego, foda-se o Temer, foda-se o Temer.
de ver tanta corrupção. Minha cabeça dá até um nó, moro que aprendeu Lula. Enquanto Écio solto cheira pó, até votava. Hoje eu só anulo, minha vontade é pegar cada um, descer um murro tipo Popó. Taca fogo sem dó, congresso em chama pra ladrão engravatado. Não vi pagar de bacanos, delatado, condenado, solto, sem simpatia. Lógico, como que vai prender os irmãos da maçonaria? Liga? Não? Então deixa em off. É a hora da revolta, juntos coquetel, molotov. Eles batem panela, só playboy classe nobre. E quem pagou o pato até agora foi o pobre. Democracia assassinada, falo pra tu. Não era só tirar PT, agora enfia a cara no cu. Impeachment a Dilma, eleita pelo povo, pra botar o Temer no poder, então vai se fuder de novo. Foda-se o Temer, foda-se o Temer. Rei nego, foda-se o Temer.